Meu Deus. Tem uma coisa que eu não tenho muita saudade, é essa rotina de obra, vou te falar. Já estive aí também. Ô Anderson, o Lugan acabou de comentar a dúvida que vocês tinham do cronograma, que vocês não estavam conseguindo lançar atividades antigas, né? Por quê? Porque não está liberado esse tempo anterior no cronograma de vocês. Aonde a gente vai alterar isso é lá no nosso calendário. Ali na esquerdinha, isso, um pouquinho para baixo, tem um desenho de um calendário ali embaixo da moedinha do orçamento. Eu até Aqui, esse tentei aqui. liberar lá, mas não deu. Aí é lá em cima, ó. Tá vendo que tem de janeiro de 2023 até dezembro? Isso, foi aí que eu fui. E não deu? Vai lá. Início. Aí agora um puladinho aí, ó. 2021. Não, bota antes, Sandro. Pode botar em junho de 21. Junho de 21. Isso. Beleza. Agora pode fechar e salva ali na direitinha, que tem um botãozinho de salvar. Isso aí. Fechou. Agora vai ter liberado todo esses meses anteriores, né? A gente deixa restringido, porque se a gente colocar tudo isso, fica um espaço em branco normalmente, né? Normalmente não tem tanto espaço para trás a obra. Aí a gente vem para o padrão. E aí, Léo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Ó, então agora vocês vão conseguir lançar exatamente o como para trás, se vocês quiserem, até aquela data que vocês botaram. Aí vocês conseguem fazer essas alterações, tanto para frente quanto para trás. Tá, eu vou lá e E aí vocês planejam fazer, por exemplo, vocês têm as medições feitas em datas anteriores à obra, né? Então, datas anteriores a hoje, por exemplo. Vocês fizeram uma medição há 4 meses atrás e vocês têm os valores dessa medição. Vocês planejam fazer todas as medições como foram feitas ou fazer uma hoje e medir tudo que já foi feito? Não, fazer cada uma na sua data exata. Legal. E vocês lembram exatamente como a gente fazia isso, né? De selecionar a data e aí vai aparecer tudo lá para vocês. Tem dúvida nisso? Tipo, fazer uma medição antiga? Quer ver? Agora que eu achei que era simples. Não é igual fazer uma nova? Não, é super fácil, mas é porque às vezes tem que colocar a data de início e fim, né? Isso, é só colocar a data na medição Não, ali, ó. Anderson, clica ali no menu de funcionalidade. Isso, vai lá em medições. Aí cria uma nova. E aí vocês colocam a data do dia que vocês fizeram e medem exatamente o que vocês mediram. E aí vai ter as informações exatamente como foi feito na obra. Isso bem tranquilo, né? Mesmo sendo retroativa. Mesmo sendo retroativa. Ok. É legal porque, às vezes, quando a gente traz obras que já começaram há bastante tempo atrás para a plataforma, tem clientes que gostam de fazer uma única medição atual e pegar tudo que já foi feito. O problema é que aí a gente não vai ter informações de atraso que podem ter acontecido. Por exemplo, uma atividade que eu realizei há 1 mês atrás, vai estar dizendo que ela não atrasou. Mas a gente não sabe se ela foi medida hoje e era para ter sido feita 1 mês atrás, sabe? Então a gente perde um pouco de informação. Então é legal fazer isso. Eu recomendo bastante fazer essas medições retroativas mesmo. Então, perfeito. Fiquei super feliz que vocês conseguiram fazer o cronograma todo. Eu lembro que vocês estavam até meio assustadinhos na reunião passada. Lugar. Abraçar o diabo e tudo para fazer isso. E não foi tão complicado assim, não, né? Cara, não. O Deus da história toda foi o Lugão. O Lugão conseguiu fazer um milagre inacreditável, assim, ó, cara. Eu ontem, quando abri, ele em uma tarde, cara, ele fez uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida, aquele de cronograma, velho. Realmente foi incrível, incrível, coisa boa, fantástico. sinal que vocês estão usando bem a plataforma. Fico o Lugan foi realmente incrível e fundamental agora na inserção desses dados, velho. Foi fantástico. E como é que foi, Lugan? Tu sentiu alguma dificuldade, assim? Sentiu que podia ser mais automatizado em algum lugar, que tu sentiu que foi muito manual, que talvez tenha algum jeito melhor de fazer, ou como é que foi, assim, a tua experiência? Bem tranquilo. A única coisa que eu acho que podia ser um pouquinho melhor era aquela barrinha que tem embaixo para arrastar. Para mim não foi muito usual usar as teclas, sabe? Tá. Seria melhor se ela fosse um pouco mais alta. Tá, entendi. Ali do próprio cronograma, né? Tu não gosta muito de usar nas teclinhas. As teclinhas, às vezes, tu clica e ela vai muito pro lado, né? Seria... Às vezes eu até me pergunto onde que eu tava. Tá.
Eu acho que é isso, cara. Tá dando aqueles conflitos de ficar uma atividade em cima da outra, mas aí eu vou ajustando ali, separado. Não, foi bem tranquilo. Tá. Tu já viu que tem as teclinhas artificiais ali Virtuais ali, né? tem as teclinhas, às vezes elas são menos Pode sensíveis do que ser. as do teclado. Ó, abre aí. Essas teclinhas, normalmente, quando eu não uso teclado, eu uso elas porque elas são um pouquinho menos sensíveis. Se tu dá um cliquezinho na teclinha, se eu não me engano, ela é um pouco menos sensível. Dá para usar também, mas eu vou passar isso pro pessoal de produto. Tem Se uma vocês questão que é o seguinte, dentro dos pacotes aqui, certo? Quando eu crio o meu pacote aqui, ó, eu insiro os serviços, né? Mas aqui, por exemplo, na instalação de churrasqueira, eu não consigo colocar o prazo o tempo, né, do serviço. O tempo de serviço ele só é colocado quando a gente lança para o cronograma, tanto quando tem serviço Exato. quanto quando não tem. E aí, para gerar uma flexibilidade maior, assim, você vai lançar e aí você vai colocar lá o tempo de serviço, e se você quiser lançar outra vez, talvez seja um tempo diferente de serviço, e não precisa ficar alterando lá no próprio pacote de trabalho. É feito para isso. Você preferia que fosse feito ali pelo pacote de trabalho mesmo? Eu preferi que o padrão fosse gerado ali e a exceção fosse feita no lançamento. Entendi. Uma dica que eu dou bastante para vocês é usar bastante aquela plataformazinha de ideias que tem Ideia, ali né? embaixo na esquerda. A gente leva ela bem a sério mesmo, tá? Não é um negócio de bobeira. Muito do que sai para a plataforma vem de lá. Então, esse tipo de situação, eu acho que ali a barrinha podia ser um pouquinho maior. Coloca lá, se mais clientes sentir isso, eles vão curtir. Cara, quanto mais engajado, então vocês podem curtir outras ideias que às vezes vocês nem pararam para pensar nisso, mas ia ser legal também, vocês dão um likezinho lá, e a gente trabalha baseado nisso, sabe? Então, e a Prevision é super dinâmica, então não é algo que vocês vão colocar para ver daqui a 2 anos. Se for uma ideia legal, uma ideia simples ainda que o time de produto faça rapidinho, às vezes nesse semestre, nos próximos meses já está pronto, quem sabe? Então eu acho super legal vocês utilizarem isso, justamente porque a Prevision é super nova, né, quando tu parar para pensar em tempo de funcionamento. Então a gente está o tempo todo tentando melhorar para todos os lados e a gente tenta fazer isso bem com o feedback de vocês. Então quando tem esse tipo de coisa, bota lá, quem sabe a gente melhora por causa de vocês. Aí eu te Sim. mando mais uma coquinha aí para o canteiro de obra, Anderson. Uma coquinha? Um fardinho de coca, então. Aquela de garrafinha de vidro né? ainda, que é gostosinha, sabe? Manda um pack, né? Tá bom. Tá, então a reunião de hoje, sem mais delongas, a gente vai começar a ver replanejamento, jeitos que a gente pode replanejar, criação de cenários, e aí eu já queria entrar também, se desse tempo, em extração de meta, a gente começar a imprimir esses nossos avanços físicos. Todas as dúvidas já foram sanadas que vocês tiveram das últimas reuniões, de fazer o cronograma? Era só isso do calendário mesmo, Lugan? Não ficou mais nada? Isso, não, por enquanto não. Eu fiquei com uma dúvida aqui agora de manhã, a questão de duas pessoas trabalhando no mesmo cronograma simultaneamente. Como que funciona isso? Tá, não tem problema, dá para fazer, vocês vão mexer e vai fazendo as alterações. Aonde que pode acontecer algum problema? Por exemplo, tu fez um negócio, fez uma alteração, e aí logo em seguida da tua, o Anderson fez outra. Se você quiser alterar a sua de volta, o Ctrl Z, pode ser que o Ctrl Z altere a dele e não a sua, entendeu? Ah, Ele tá, vai ele vai pegar. atualizando bem rápido mesmo. Pode falar, Léo. Não, só para trazer um ponto importante nisso, por hora é importante o Lugan e Anderson manter bastante essa comunicação. Vocês não têm problema, o Francisco falou, não tem problema vocês mexerem em simultâneo. A gente até brinca algumas vezes, a gente pega de tal pavimento para cima e tal para baixo e vão produzindo junto. Só que hoje, assim, vai sair em breve, tá? Não sei se agora esse mês ainda ou no início do próximo, um botãozinho que vai estar ali do lado daquela, tem o filtro e tem aquelas duas setinhas, né? Que é aquela do habilitar foco. Aí vai ter um botãozinho que você clica nele e você trava a tua visualização. Então, por exemplo, o Lugan vai travar a visualização da tela dele. Se o Lugan fizer atualizações e alterações, não vai alterar o que o Anderson está vendo lá. Porque se travou. E esse travamento vai ser por usuário.
não vai ser para a empresa. Então, quando você clicar no cadeadinho, vai travar só a tua visualização. Então, vai vir essa melhoria em breve mesmo, já está finalizando o desenvolvimento, para vocês poder ter essa maior segurança, tá? Na hora de visualizar o cronograma. Entendi. Tá, eu aproveito para perguntar o que é esse habilitar folga. Eu não lembro da gente ter falado dele. O habilitar folga? É. Léo, até tu pode me corrigir nessa, faz tempo que eu não aciono isso aí, mas se eu não me engano, o habilitar, se você deixar desabilitado o habilitar folga, ele não deixa tu puxar uma atividade para longe da outra com a dependência. É Não, isso, né? é que assim, por exemplo, tem casos que você vai balancear manualmente, né? Então, por exemplo, ali, você vai pegar ver alguma atividade que não esteja balanceada. Por exemplo, ali a hidro, prevenção de incêndio e hidro ali, aquela azulzinha e a vermelhinha. Uhum. Se você arrastar ela para ficar balanceado, você vai arrastando e vai balanceando. Se você puxar, por exemplo, o contrapiso, que ela tem uma dependência antes, e arrastar ele, se ela não tiver com a folga habilitada, ele vai grudar as duas atividades de acordo com a latência que você colocou. E se você deixar habilitada a folga, você pode mexer aquela atividade que ele não vai puxar. Se quiser fazer um exemplo, coloca esse hidro, por exemplo, ali para frente um pouquinho, até encaixar e não sei se ele está vinculado com o teu contrapiso. Tá, não, tá, beleza. Clica nele e arrasta ele um pouquinho para frente. Beleza. Aí agora, clica lá no teu, deixa desabilitada a folga, clica ali no teu reboco interno e arrasta ele um pouquinho para frente, no que ele está ali do 7º pavimento tipo 3. Pode clicar. Solta. Você vai ver. Dá um Ctrl Z pra gente, porque eu acho que aí não foi um bom exemplo. Dá 2 Ctrl Z, só para ele voltar. Beleza. Deu mais um? Tá certo agora? Tá, né? Tá latente. Já o hidro voltou. Voltou, né? É que talvez esse não foi um bom exemplo, porque geralmente quando tá coladinho fica melhor. Mas é basicamente isso, tá mudando. Se você arrastar o teu hidro e deixar o habilitar folgas ali, você pode mover o teu reboco, ele vai ficar parado naquele tempo. Ele não vai arrastar para frente, ele vai permitir aquela tua folga até chegar no máximo da latência. Você colocou 10 dias de latência, até chegar no 10º dia ele vai permitir. Geralmente, isso acontece quando vai fazer o balanceamento. Eu acho que sobe a tela um pouco ali, Anderson. Esse reboco, ele tá o Anderson tá compartilhando. balanceado em cima ali. Aí, ó, o reboco aí não tá balanceado. Seria nesse caso? Isso, ó. O reboco, ele tá vinculado com a alvenaria, é isso? Sim. Tá. Clica agora nesse reboco aí, que você tá passando em cima dele, arrasta ele para frente, balanceia ele lá com o teu 14º. Pode clicar e ir arrastando ele. Pode clicar. Aí. Boa. Agora clica na tua alvenaria e arrasta ela só um dia para frente. Opa. Arrasta Não de vai. baixo. Porque eu acho que é por causa da dependência dele. Aí, ó, puxou, você viu? Ele puxou? Ele puxou o teu reboco para trás? Dá um Ctrl Z antes. Entendi. Tá, isso é porque não está habilitada a folga. Isso. Agora habilita a folga lá, Anderson. Então não pode ter folga. Vai lá no folga. Isso, aquelas duas setinhas aí, tá vendo as setinhas com uma barrinha no meio? Clica nela. Agora arrasta a tua alvenaria lá, que nem se tinha mexido ela. É que ela não tá mexendo, mas ó, você tá vendo que você tá mudando? Mas agora ela tá travada. Uhum. Então é isso, tá, pessoal? Não, quiser dar um outro Ctrl Z, Anderson, só para voltar o reboco para a data que ele estava antes. Mas é isso, tá? Para você, pode dar mais um. Até ele voltar. Aí. Então, habilitar folgas é isso. É quando você está fazendo esse ajuste do teu planejamento para você evitar dele, mexi isso aqui e puxou tudo para trás de novo. Deixa habilitar folgas, deixa ele habilitar. Voltou tudo lá para frente. Opa, foi no Ctrl Z. Aí, vou. É que eu tô mexendo aqui, desculpa. Tá, vocês estão mexendo nesse Eu tô testando aqui também. Tá. Entenderam, pessoal? Essa parte do habilitar folga? Entendi. Cara, entendi, mas eu achei meio perigoso. Eu acho que eu vou deixar ele desabilitado aqui. Ele é por usuário também, tá, Lugan? Se você deixar habilitado,
você vai estar no teu perfil isso. Se o Anderson não deixar habilitado, não vai estar habilitado pro Anderson. Tá. Entendi. Antes da gente entrar nessa parte de Tá, eu replanejamento, tenho uma questão pode seguinte, falar. ó. O nosso 8º pavimento foi parar lá no lazer. Oitavo. Uma hipótese do que nós podemos ter feito que aconteceu isso. Vocês conseguem imaginar? O oitavo pavimento foi para. Ah, agora ele já está consertado, é isso? Isso. Isso, o Lugan corrigiu, cara. Ele estava no... Ali quando tu abre nas funcionalidades, aí tu vai em lotes, ele estava dentro do lote do lazer. Então, o lote do lazer tinha o 8º pavimento e 2 quartos pavimentos. Não estava aqui no pavimento tipo. Tá. Aqui nos lotes, ó, ele Isso. saiu dos apartamentos tipo aqui e entrou aqui para dentro do lazer. Vocês fizeram alguma alteração no lote, tipo, mudaram o nome, alguma coisa assim? Porque lá na configuração, quer ver? Vai na. Abre ali o pavimento 8. O pavimento. Aí dentro, aham. Vai lá e clica em editar. Por aí, você consegue mudar tanto a posição no cronograma, que aí implicaria nele ir lá para baixo, quanto o grupo de replicação, que é onde ele foi diferente. Porque se tu só mudar o grupo de replicação, ele não vai mudar a posição no cronograma. Se ele mudou os dois, foi alterado os dois. Nossa, Então... ele visualmente no cronograma, ele continuava no mesmo lugar e não se mexeu. Tá, então só mudou o grupo de replicação? Mas quando eu ia fazer a replicação, ele aparecia como no lazer. Tá, então provavelmente quando foi criado o grupo de replicação dele, foi selecionado ele sem querer, quando foi criado o grupo de replicação do lazer, e daí quando você seleciona ele para um novo grupo de replicação, ele sai do antigo automaticamente. Então provavelmente foi colocado ele sem querer ali. Foi criado depois o grupo de replicação do lazer, Anderson, tu lembra? O do lazer... não, foi antes. Cara, estranho, mas o único motivo que aconteceria isso, eu nunca tinha visto isso acontecer, seria realmente ter clicado sem querer e colocado lá para dentro, assim. Eu não consigo perceber nenhum bug que possa ter ocasionado isso, assim. Mas fica de olho. Eu acho que nunca mais vai acontecer isso, mas se acontecer é porque está acontecendo alguma coisa dentro desse cronograma de vocês e vocês nos mandam. Mas eu acho firmemente que não vai mais acontecer. Pode falar, Léo. Só reforçando, quando acontecer, entram em contato com o suporte na hora que acontecer, que daí eles conseguem investigar melhor. Eles entraram, sim. Okay. Eles entraram, o suporte... Foi tranquilo com o suporte lá, Luga? Eles resolveram rapidinho? Claro, então, eu acabei... Eu não me lembro agora se era esse problema que eu estava... eu acho que era. É que daí eu não tinha aberto o Prevision ainda, daí eu fui fazer alguma outra coisa antes e acabei vendo qual era o problema. Eu fui ali nos lotes e acabei achando. Tu nem chegou a acionar o suporte? Não cheguei a acionar. Tá, tranquilo. Não. Tá, eu imagino que deve ter... Alguém clicou sem querer, assim, e aí só tem que voltar. Mas se acontecer de novo, então é um bug, e aí fala com o suporte, eles têm um histórico de alterações, então eles conseguem voltar para antes de ter acontecido e investigar o porquê que aconteceu. Beleza. Então não se preocupem, Okay. tá? Nada vai ser perdido se acontecer de novo. Tá, antes da gente entrar no assunto da reunião de hoje, que é replanejamento, que é algo rapidinho, tranquilo, eu queria já conversar com vocês sobre as nossas boas práticas que a gente tem dentro da Prevision para otimizar a utilização dela. Deixar o cronograma o mais beneficiado possível pelo Lean e pela linha de balanço. E tem algumas coisas que eu mostraria para vocês verem exatamente como dar uma boa melhoria no cronograma, que não é algo essencial, mas a longo prazo, se vocês quiserem ir mudando isso com o tempo, só vai trazer benefícios para vocês. A primeira coisa é a gente tentar manter tudo na primeira linha, tá? Na linha mais de cima. Tá. E quando ter duas coisas ao mesmo tempo, aí vai para a segunda. E quando ter três coisas ao mesmo tempo, aí vai para a terceira. E daí, no fim, a gente elimina a quantidade de linhas desnecessárias.
a gente consegue visualizar o cronograma de um jeito muito melhor Perfeito. e a gente consegue também visualizar o fluxo contínuo de atividades. Quando elas estão espalhadas, então, por diversas linhas, a gente não consegue enxergar um fluxo que está acontecendo. Então, não parece que são várias atividades, uma atrás da outra, com dependências próprias e tudo mais. Quando a gente tem uma única linha acontecendo, duas, três, a gente vê exatamente o que está acontecendo na obra, sabe? Não, Sim. não Não, fica top, excelente. depois eu até mostro para vocês o caso de cliente que já utiliza assim, vocês vão ver que é uma mudança top. Tranquilo, botãozinho direito, quer ver? Clica ali com o botão direito, Anderson, no idzinho ali. Cara, eu não estou compartilhando a minha tela, mas eu acabei de fazer isso aí. Eu tô vendo, eu tô só cuidando aqui. O Lugan passou a alvenaria para primeiro, o reboque interno para primeiro. Eu tô só monitorando. Eu já tô ajustando tudo aqui já. Eu vi a alvenaria ali. E isso, cara, isso é rapidinho, porque tu bota seleção múltipla, escolhe a linha por aí e vai de todos. Sim. E aí, cara, a hora que vocês colocarem, vocês vão ver que em 2, 3 linhas vocês vão conseguir fazer o cronograma. A hora que vocês excluírem as outras, excluir lá pelo grupo de replicação, vai virar outro cronograma, assim, vai ser um negócio extremamente mais enxuto e a hora que vocês quiserem fazer gestão à vista, por exemplo, imprimir esse cronograma, botar na obra também vai ajudar. Então, é só benefício. Não é obrigatório, mas é uma recomendação que eu dou para vocês. Ok. Legal? Então, vamos para a reunião de hoje, propriamente dita. Aí ali no 10º pavimento já ficou coisa em cima da outra. Aí desse momento que a gente partiria para a segunda linha. E a gente só vai partindo para mais linha quando ficar tudo meio sobreposto. Ok. Tá. Então, vocês já começaram a medir, já tem uma última medição ali bem recente, da semana passada. E agora a próxima etapa, pós-medição, eu até quero ver com vocês terminaram já o cronograma, né? Sim. O legal da gente fazer agora, antes da gente começar a replanejar, é cravar uma linha de base. Para vocês terem Então, só que não tem o passado, né? Eu fiquei pensando nisso também. Legal, tá. É legal. Perfeito. Então vocês cravam a linha de base depois de fazer o passado, concordo. Se vocês quiserem, dá para cravar uma agora, só para a gente ver Acho que pode ser, dá para tirar depois ela. fazer a reunião e vocês cravam uma de novo depois. Uhum. Então pode cravar uma ali, que aí a gente já vê os resultados. Anderson, quem que tá fazendo? Eu já não sei mais, já tô perdido em quem que tá mexendo na Não, achei que o plataforma. Lugan ia botar. É o Anderson, não, vai lá, Anderson. Pode fazer, Anderson. Vai lá no menu de eu... funcionalidades. Linha de base. Ali tá em versões agora, desculpa, eu esqueci que mudou. Tá lá em versões, ali logo no início, e ali vai ter linha de base. Então dá um maisinho, ali em cima na direita, e crava uma linha de base, ali embaixo, a opção de baixo. Aqui. Isso, aham. E aí coloca linha de base teste, linha de base da reunião, sei lá, porque isso aqui, de novo, o ideal é a gente não alterar nunca a nossa linha de base. Só quando tiver um evento, por exemplo, no meio da obra teve uma pandemia, vai mudar totalmente o nosso planejamento, então é legal a gente recravar a linha de base, mas o primordial seria a gente ter ela como uma base do nosso primeiro planejamento, assim. Vocês vão cravar outra só depois, para quando tiver o passado, mas no geral vai estar assim. Então, ali na descrição, não precisa botar, mas se você quiser botar, claro, caso você veja ela muito tempo depois, linha de base antes de acabar o cronograma. Enfim, só para quando você vê, você lembrar o que ela é, mas não tem necessidade também. E aí pode salvar. Cronograma. Legal. E agora, como você cravou ela sem fazer nenhuma alteração, então a linha de base vai ser exatamente o que a gente fez ali no cronograma agora. Ele vai recarregar a página para ter essa linha de base salva, e você vai ver que o fim do teu cronograma vai coincidir com o fim da linha de base, justamente porque a gente cravou ela agora. E agora a gente vai começar a replanejar. A gente fez uma medição, chegamos em resultados de atraso, e a gente vai ver quanto isso é o impacto dessa nossa última medição na obra. Se a gente mediu e a gente deixar
os serviços em atraso lá para trás, a gente ignorar que a gente mediu e tem atrasado, e a gente não replanejar para como vai ser para o futuro, a gente não vai ter as nossas métricas tão precisas. Porque, por exemplo, a previsão para os próximos 3 meses, que a nossa... Eu quero ver a previsão dos próximos meses que vai ter de pacotes na obra. Se você olhar isso, não vai ter o que está lá para trás, porque você não replanejou. Ele não vai estar previsto, já era para ter sido realizado. Então a gente vai sempre tentar replanejar, não deixar coisa para trás, para ter uma noção melhor de fim de obra, porque às vezes a coisa que você deixou para trás vai arrastar a coisa para frente, que você não vai ter frente para fazer. Então sempre deixar tudo para depois da linha de hoje. Vai lá, vamos olhar ali a última medição, Anderson. Francisco, uma dúvida, mas daí não vai... Ele vai acabar não sinalizando que tem coisa em atraso, né? Ele vai dizer que está sempre em dia, não? Então, ele vai, quando tu medir, vai ter atraso. Então, ele vai sinalizar o atraso, certo? E aí você vai ter a tua medição. Você vai saber exatamente quando está em atraso, o que está em atraso. E aí você tem essas informações. O que você precisa fazer depois é replanejar para a gente saber quando a gente vai conseguir. Aí ele não vai dar essa informação que está atrasado, que você já tinha, mas quando a gente olhar as nossas dashboards, a gente vai ter a informação comparada à linha de base. Então, ó, isso aqui, para o nosso planejamento atual, que foi o último que a gente replanejou, está na hora certa, porque a gente replanejou e é isso que tem que acontecer. Mas se a gente olhar a nossa linha de base, o nosso planejamento anterior, isso aqui já era para ter sido executado há um tempo atrás. A plataforma vai te dar essa visão. Inclusive, tem uma outra coisa entrando na plataforma, que é o histórico do planejado. Então, todos esses replanejamentos também vão ter informação de atraso e já era para ter acontecido. Tu vai ter essa informação de que estava atrasado anteriormente, mas o ideal seria a gente colocar para frente para a gente ter uma visão de como que a gente tem que atuar agora e como isso vai impactar a nossa obra, sabe? Não sei se ficou clara a minha explicação. Se eu tirar, eu me lembro que na Prevision tinha assim, se eu tirar um relatório em formato de planilha, ele aparece a data de início e fim da linha de base e a data de início e fim agora, seria o previsto. Né? Isso, a data de início e fim vai aparecer a do último planejamento, que aí vai dizer o quanto está atrasado ou não, e vai dizer o quanto está atrasado em relação à linha de base, e o quanto foi feito. Vai ter 3 colunas. A primeira é comparar medir minha alvenaria agora. Primeira coluna vai te dizer o quanto tu está atrasado em relação ao teu primeiro planejamento. A segunda coluna vai te dizer o quanto tu está atrasado em relação ao teu último planejamento. Tudo isso em percentual. Tudo isso em percentual. Ah, tá, bem a data. Na linha de base, meu primeiro planejamento era para ter executado 100% de alvenaria. Tá. Só que agora, conforme meus últimos replanejamentos, só era para eu ter feito 60%. Vai ter essa informação lá também. Tá. Além disso, eu só executei 30%. Então, ele vai te dar a informação de atraso relativo ao teu último planejamento e atraso relativo ao teu primeiro planejamento. Seria a linha de base. Ele vai te passar todas as informações. Ah, tá. Era essa informação que eu precisava. Porque, assim, a alvenaria ali, por exemplo, se eu jogar ela para frente, que é o caso que a gente vai fazer ali, não significa que vai mexer na linha de base, porque ele pode não fazer parte do caminho crítico, né? Aí, se fosse só essa análise de linha de base, daí não adiantaria, porque daí a gente estaria maquiando uma informação, né? Não, a linha de base nada vai alterar ela, digamos assim, ela vai ficar constante para sempre. Eu não entendi bem a tua pergunta, na verdade. A linha de base vai ter sempre essa informação aí. Independente de ser caminho crítico ou não, ele vai mostrar atraso em relação à linha de base. Mesmo que não apareça ali, não mude o fim atual, então, ó, eu mudei a minha alvenaria, o fim atual é o mesmo, porque ela não é crítica. Quando você olhar as suas informações, as suas dashboards, a tua informação da planilha de medição, ainda que não seja crítico, vai aparecer lá, ó, aqui era para ter sido feito 100%, mas você só fez 30%. Mesmo depois do replanejamento. Depois do replanejamento, ó, a gente fez a medição, e aí você vai ter essa informação da medição, a tua planilha de medições, que lá vai mostrar tudo. A partir do momento que a gente fez o nosso replanejamento, a nossa próxima medição vai ter a coluna de replanejamento
a coluna segunda lá, que mostra o teu último planejamento, baseado nesse teu replanejamento que você fez. Então, ela vai... Só que também da linha de base. Então, vai manter a informação primordial. Léo, não sei se tu quer complementar algo, não sei se está ficando confusa a minha explicação. Não, é que é meio chatinho, são 3 informações, mas eu entendi. Isso, a da linha de base. O princípio é que ela seja constante, a mesma. Uhum. E aí, o essencial é a gente sempre medir antes de replanejar. Porque aí a gente não perde essa informação, sabe? Se a gente simplesmente, minha entendi. alvenaria está atrasando, eu vou replanejar e depois medir. Aí Uhum. realmente vai te dizer, não, aqui não tá atrasado, realmente era para tu fazer agora. Mas se Tá. você medir antes de replanejar, ele vai te dizer exatamente o atraso e tu trabalha baseado nele. Tá, não, beleza, fechou. Quando vocês começarem a medir mais regularmente, talvez surja esse tipo de dúvidas. Quando analisar Uhum. dashboard, a gente vai tirando juntos também. Aqui a gente está falando sem analisar um cenário possível, né? A gente tá sem olhar um exemplo. Uma dessas, quando aparecer um exemplo, vai ficar mais claro. Tá, mas então vamos começar a fazer o replanejamento da obra aí. O ideal é a gente fazer o replanejamento com a medição mais atual possível, para a gente colocar basicamente no dia de hoje, né? Pós-dia de hoje. Aí ela já foi feita algumas semanas, não tem problema, a gente vai fazendo. E a ideia do replanejamento é justamente a gente ir arrastando as nossas atividades para a direita, para a gente deixar pós a última medição o que tem que ser feito. A gente saber o que tem que ser feito, a gente vê essa atividade que a gente arrasta para o lado, o quanto ela vai arrastar as outras, o quanto vai impactar a nossa obra, e a gente tem alguns jeitos de fazer isso. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é uma funcionalidade que a gente tem na nossa plataforma, é o jeito de dividir pacotes de trabalho. Vamos Boa. supor que você fez esse iniciozinho de alvenaria do 11º pavimento, tá? Mas o resto tu só vai fazer daqui a 2 semanas. Teve um problema lá, vocês falaram, teve um problema na obra, quebrou um pilar ali, vocês vão ter que dar uma pausa de 1 mês aí no 11º pavimento na alvenaria. Quando a gente for replanejar, vai ser complicado, porque vai ter um iniciozinho que já foi feito ali, só que aí você vai arrastar o pacote de trabalho, ele vai ficar grande e vai perder essa informação. O que a gente recomenda fazer é dividir ele em 2. Isso eu já vou mostrar como se faz para vocês, mas isso é algo que tem que ficar ligado porque é o único processo irreversível da plataforma. Então, se você voltar a um cenário anterior, e eu já vou mostrar como é que a gente faz esses outros cenários, ele não vai desreverter essa quebra de pacote, nem com o Ctrl Z. Então, só façam essa quebra de pacote quando vocês julgarem bem válido ser feito. Vamos fazer um exemplo, a gente quebra não quebra um aí agora, a gente coloca um agora no... não, senão a gente vai ter que fazer a medição. Deixa eu mostrar para vocês, então. Por exemplo, não vamos quebrar ainda, mas coloca ali com o botão direito na alvenaria, Anderson, do 11º pavimento. Vocês têm serviços internos dentro da alvenaria? Tem, né? Tem. Tá, então outra informação da quebra de pacotes. A quebra de pacote hoje só dá para fazer em pacotes que não têm serviços internos. Tá saindo o produto, o nosso time de produto está desenvolvendo, vai sair esse ano ainda, não sei exatamente a data. Essa quebra de pacotes com serviços dentro do pacote de serviço. Por enquanto não tem. Então, cria um pacotinho aí aleatório, Anderson, para eu mostrar como funciona para vocês. Pode ir ali no pavimento em si e bota um pacote que não tem aí. Não tenho. Alguma coisa, bota um serviço do serviço inicial de fundação, por exemplo, que com certeza não tem no pavimento, só para eu mostrar acontecendo mesmo. Eu teria que criar a fundação, que nós não temos aqui, né? Não tem. Não, eu acho que eu já criei. Escreve fundação ali, pessoal. Dá uma olhada, manda uma fundação aí, vamos ver se aparece. Pode ser qualquer coisa que não aconteça nesse pavimento, é só para eu ter certeza que não tem. Ah, não. Então, infra. Não, com M. Aí, coloca aí, infraestrutura hidrossanitária, por exemplo. Não, eu acho que tudo isso daí já está colocado. Já tem no pavimento? Já. Mas deixa eu ver aqui pelos Tem uma pacotes. coisa que é as pingadeiras, cara. Eu notei que ontem tu não chegou a colocar as pingadeiras. Ah, aqui, gerador não tem. Gerador, mete aí um gerador, Anderson. Só para eu mostrar acontecendo mesmo. Gerador. Beleza, pode salvar aí.
Aí, vamos fazer... Faz uma mediçãozinha ali rapidinho, Anderson. Depois a gente apaga ela. E só mede o gerador. Faz um maisinho aí. Só mede o gerador uns 10%. Sim. Vai estar lá no 11º, vai ter um geradorzinho ali. Isso. Gerador. Bota uns 10% aí. 10. Aham. Pode salvar essa medição. Depois a gente exclui, tá? Era só para mostrar desse exemplo para vocês. Então a gente tem esse gerador aí de 10%, tem um pouquinho replanejado, tem um pouquinho medido e muito não. Vamos supor que eu não vou fazer agora esse gerador. Não vale a pena eu arrastar para o lado o serviço, porque eu vou fazer daqui a um mês. Clica com o botão direito ali no gerador, Anderson. Vai lá em dividir. Legal, pode dividir. Aí ela vai estar falando aquilo que eu falei para vocês, que ela é reversível. E agora vai gerar um gerador 1 e gerador 2. Arrasta o gerador para o lado. Tu vai ver que vai ficar aquele medidinho ali, ó. Tá escrito gerador parte 2, esse aí. E o da esquerda tá um gerador parte 1. Então você consegue replanejar para onde você quiser esse outro gerador, sem perder a informação que no dia ali 10, 15, sei lá, de abril, foi feito um pouquinho do gerador. Então tem esse método da gente fazer o replanejamento e que eu sugiro ele ser utilizado para esse tipo de momento. Ele pode ser usado para outros, sempre lembrando que é algo irreversível, mas principalmente a maior funcionalidade dele é para esse tipo de coisa. Começamos a fazer o serviço, vamos ter que dar uma pausa e continuar daqui a algum tempo. Então tem sempre essa opção de dividir o pacote de trabalho, certo? Ficaram com alguma dúvida nessa funcionalidade? Não, tranquilo. No caso, ele separa onde já está medido. Isso, onde está a medir. Exatamente. Ok. Pode excluir agora esse pacotinho aí, Anderson. Exclui a medição primeiro. A primeira medição. Pode excluir esse. Tanto faz. Pode excluir a medição ali. Que a gente fez. Era só para dar um exemplo mesmo, sem alterar o. Eu queria criar um novo justamente porque ele é um processo reversível, sabe? Então, para não modificar o projeto de vocês. Aí pode excluir. Tá, legal. E aí agora o outra parte que é a mais fácil, agora a gente começar a colocar os nossos pacotes de serviço onde eles têm que estar. Então vamos abrir ali abre a abinha de funcionalidades ali, Anderson. Vamos ver exatamente o que está atrasado da nossa última medição. Tem 6 atividades em atraso, então a gente tem 6 atividades para replanejar. Pode abrir, vamos ver o que é. Dá para ir pelo cronograma também, né? Sem problema. Então tem uma concretagem que está atrasada, uma alvenaria, polimento de piso, instalação de cremalheira e a cremalheira manutenções ali. Então agora o objetivo é a gente colocar de volta a realidade, digamos assim, no cronograma. Uma coisa que vocês podem fazer é analisar a dashboard antes e depois de fazer essas alterações. Vocês já abriram a dashboard de vocês? Eu imagino que não, porque vocês não têm o. Vocês não tinham linha de base, né? Abre ali, vamos dar uma olhada nela antes da gente fazer as medições. Antes da gente fazer as alterações. Que eles vão nos mostrar exatamente os atrasos antes da gente replanejar. Vamos abrir a dashboard. Mas não tinha que fazer a medição primeiro? É que tem uma ali, né? A gente ia usar aquela que tinha ali. Querem fazer outra medição agora? Podemos fazer. Eu acho que era melhor, porque esse de instalações ali do cremalheira, por exemplo, não foi medida, ele vai aparecer, acho que vai dar errado. Mas Tá. se tu disser que tá de boa, podemos seguir também. Não, vamos fazendo agora sim, porque a gente tem pouco tempo, tá? Não, tranquilo. Só para mostrar como acontece os exemplos, e depois vocês fazem mais preciso, depois vocês acrescentam o que falta, que é o passado, e aí fazem as medições mais precisas, e vocês vão chegar nos mesmos resultados, mas eles mais verídicos daí. Tá, o importante é a gente saber que tem que fazer a medição primeiro, depois o replanejamento, né? Isso, mede, extrai os dados, pega aquele... Meu Deus... Fugiu a palavra para mim, aquele relatório de medição que vai te falar exatamente os atrasos e tudo mais. E aí, replaneja com base nele, sabe? Tá. Pode abrir essa dash padrão aí, Anderson? Chama relatório de medição mesmo?
Aham, lá nas medições. Tu lembra como chega nele? Ou tu quer que eu te mostre rapidinho? Não, eu tô tentando ver aqui. Lá em medições, tu pode atualizar aí, Anderson, ali embaixo. Ó, vocês não. Só para eu saber, o quanto vocês conseguiram colocar o orçamento para dentro da plataforma? Vocês fizeram um pouquinho ainda, né? A gente tinha comentado que O vocês iam orçamento colocar foi mais no zero. cronograma. Oi? O orçamento foi zero. Não colocamos Zero? Tá, nada. então ali em cima, Anderson, onde tem percentual, a gente vai passar mais a fundo pela dashboard inteira, tá? Eu só quero mostrar isso. Nesse momento, ele está numa perspectiva econômica, físico-econômica, né? Físico-financeira. Então ele vai estar mostrando para vocês que vocês fizeram 94% da obra. Por quê? Porque vocês só colocaram o valor financeiro em poucos serviços, né? Então vamos colocar uma visão físico-física. Ali onde tem ponderação, pode colocar física. Legal, aplicar ali embaixo. Pode atualizar ali embaixo, Anderson, por favor. Tem um atualizar ali. Tá. Então, é o que tá falando. Na base de vocês, tá 4,53%. Então, no primeiro planejamento, vocês queriam, nesse ponto, ter feito 4,53% da obra. O previsto está 4,52%. A gente mexeu em alguma coisinha ali, que eu não sei o que foi. E o realizado está 0,97%. Então, vocês estão com um IDP super baixo, apesar de não ter... Só que vocês não replanejaram ainda, então não está mostrando o atraso ali em cima. Se você desce um pouquinho ali embaixo. Um pouquinho mais para baixo. Vai mostrar ali, ó, tá vendo que tem a medição de abril ali? Tem a evolução por pacote aí, que vai mostrar os atrasos e tudo mais. E ali sobe um pouquinho, Anderson. Era ali que eu queria te mostrar. Abre ali, tá vendo em abril que tem uma barrinha azul? A barrinha amarela sempre vai ser a base, a preta o previsto e o azul o realizado. Clica ali na barrinha azul em abril, Anderson. Tá vendo ela ali no progresso mensal? Aqui? Aí, isso, na barrinha azul que tem aí. Aqui. Pode clicar aí mesmo. Então vai estar mostrando exatamente cada um dos pacotes de serviço. Ó, a cremalheira, vocês tinham 0,6% na base, e é a mesma quantidade do previsto, mas vocês não realizaram nada. Então ela vai estar mostrando lá nas medições. A concretagem é a mesma coisa. As prumadas, não. Vocês estão com a barrinha azul junto com as outras. Então, isso aí, ó, enquanto a prumada de esgoto, vocês nem tinham na base nem no previsto e vocês realizaram. Então vocês conseguiram antecipar certas atividades. Então agora a dashboard vai sempre estar mostrando o momento mais atualizado do cronograma de vocês. Então antes do replanejamento, ela vai estar mostrando exatamente todos esses atrasos e adiantamentos que vocês fizeram. Agora vamos replanejar juntos lá, Anderson. Vamos voltar para o cronograma. Legal, vamos trabalhar nos pacotes de trabalho que a gente tem para replanejar. Pode subindo, vamos ver quais que eram todos. A alvenaria ali, ó. A alvenaria, vocês ficaram alguns dias atrasados. Vocês ainda vão conseguir terminar ele naquela data que está aparecendo ali, a alvenaria do 11º, bota o mousezinho em cima. Tá falando que vai acabar dia 26/4. Amanhã a alvenaria vai acabar do 11º pavimento. Depois de amanhã, na verdade, falta só o levantamento dos tijolos já acabou. Nós estamos restando agora o encunhamento. Vai acabar dia 27? Isso. Tá, então uma solução bem simples seria só clica com o botão direito. Pode editar individual. E você colocar ali o fim no dia 27, ou seja, seria adicionar um tempo para algum serviço. Seria uma solução. A outra seria arrastar para o lado e deixar ela... Aí, por exemplo. Tá, mas individual. Vai ter uma alteração na medição, porque agora vai ser menos percentual, mas agora ela vai estar acabando na data que ela realmente vai acabar. É uma solução do replanejamento. Quando vocês medirem de novo, no dia 27, vai ter feito 100%. Então vocês estão com uma visão, isso vai empurrar o resto mais para frente, então está acabando quando é para acabar.
A outra seria empurrar o pacotinho mesmo. Pega ali o 11º, volta ali para como estava antes, Anderson. Aí, beleza. Pega o pacotinho de trabalho e arrasta ele um pouquinho, um dia para o lado. Opa. Não vai? Ah, ele não tá deixando porque tá medido. Ô, Léo, é porque tá medido que ele não tá deixando, né? Arrastar. Ou é por causa das Perdão? vinculações? Qual que é a atividade? Essa alvenaria ali do 11º pavimento. Ela não está 100% medida, né? É, daí não. Não, Agora então eu pode lembro. medir, pode mudar sim. Deve ser por conta da vinculação. É, da vinculação, né? Tá. Porque ele está com uma vinculação para o 10º pavimento. Ele só começa depois de tantos dias. Antes tem que ver essa vinculação, como que está sendo Então, feita. mas ela não devia estar bloqueando, porque começar depois pode, sabe? Só se for por causa do 12º pavimento ali. Arrasta o 12º um dia pra frente, Anderson. Você vai ver que está tudo travado. Não, tudo travado. É a forma que foi vinculado. Tá. Tá tudo travado por causa do 10º. Então aí a solução seria clica com o botão direito ali na alvenaria. Legal. Vai em editar individual. Não abriu a BIM ali? Pode ir no 11º. Não abriu. Editar individual. Aí. Legal. E aí, em vez de começar um dia antes do fim, coloca ali edita. Ou você pode até excluir se você quiser essa vinculação, porque já está medido o outro, mas edita, vamos manter. Coloca um dia após o fim. Só nesse aí. Tá, agora ele não está atrasado em relação à tua última medição, tá? Ele está indo um dia após, né? Ele está acabando no dia... Ah, não, está acabando no dia... Não, está acabando no dia 28, vocês vão acabar no dia 27. Então ali seria botar um dia, 0 dias após o fim. Então acabar junto. E aí você vai alterando desse jeito para ele ficar condizente com a realidade da obra, né? Acabando quando é para acabar, sempre replanejando, pensando que isso aí vai ser o... Ó, agora tá certinho, tá acabando quando é para acabar, não tá atrasado em relação à última medição. E ele ter ido um dia para frente também já replanejou as atividades de cima. Então vamos ver as outras que estão em atraso, Anderson. Que eu acho que as outras estavam mais atrasadas. Vou olhar aqui nos atrasos mesmo. Aham. Tá, a gente tem essa estrutura. Abre aí, vamos ver onde que ela tá atrasando. Ela tá acabando no telhado. Ela tá atrasada no telhado e no 19º pavimento. Vamos lá, vamos subir um pouquinho. Vocês têm compromisso logo agora às 11 horas? Tem problema a gente passar uns minutinhos? Só pra gente acabar essa parte de replanejamento? Não, sem problemas. Não, podemos passar sim. Tá. Então aí a gente está vendo que essa parte está bem atrasada. Eu não sei se só não foi medida ou se ela realmente não aconteceu, mas ela está bem atrasada. Então a gente vai ter que fazer um replanejamento começando desde ali do 19º pavimento. Puxa um pouquinho para a esquerda, Anderson, só para a gente ver o que tem antes ali desse... Ela é vinculada a alguma coisa, essa primeira atividade ali? Não. A nada? Então Não. a solução aí seria simplesmente arrastar ela para o lado para depois da última medição. Tá, mas esse aqui já está pronto, né? Ah, tá. Ela só não foi medida, é isso? O 19º só não foi medido. Tá, então a gente teria que fazer a medição mais atualizada possível para a gente começar a fazer o replanejamento. Então, eu quero mostrar uma coisa para vocês antes da gente terminar a reunião, que são mudanças que a gente pode fazer. Às vezes a gente tem um pouco de medo de fazer mudanças no cronograma drásticas. Por exemplo, eu quero replanejar isso aí, eu vou jogar tudo isso para frente, porque talvez traga muitas alterações para o nosso projeto. E a gente talvez não consiga trazer tudo de volta depois, a gente não vai lembrar como é que estava. Então, que vai ajudar muito nesse replanejamento, que é a criação de cenários. A criação de cenários, ela deixa a gente mexer o quanto a gente quiser na plataforma e voltar para o nosso ponto inicial.
toda vez que a gente cria um cenário, a gente basicamente tira um print da tela, e quando a gente quiser voltar para esse print da tela, a gente volta nele. Deixa eu te dar um exemplo. Vai lá no menu de funcionalidade, Anderson, por favor. Vai lá em versões. Versões. Agora, em vez da gente criar uma linha de base, vamos criar um cenário. Vai no maisinho lá. Legal. Cria um nome aí, teste 1, por exemplo. Aí bota a descrição antes de modificar a estrutura. Antes de modificar a estrutura no topo do prédio, sei lá. Legal, pode salvar. No momento que você criar e aparecer ele ali, você abre ali o cenário, vê se ele tá ali. Abrir aqui? Isso, aham. Tá aí, né? Teste 1, 10h59 da manhã. Nesse momento, você tem um passe livre para fazer o que você quiser na plataforma, sem perder essas informações aí. Então, vamos replanejar essa estrutura. Depois a gente vai voltar, não tem problema, tá? Pode mexer o quanto quiser no cronograma. Joga tudo isso para frente. Opa. Aí. Legal. Jogamos isso aqui tudo para frente. Chegamos a algumas conclusões. A primeira delas, a gente atrasar a nossa estrutura ali da parte superior do prédio, ela não está impactando na nossa obra, ela não é crítica. A gente viu que a gente mexeu muito para lá e continua o mesmo fim da obra. Ou seja, não tem... Tranquilo, Léo, até mais. Não tem necessidade da gente querer adiantar muito esses pacotes de trabalho, pensando em, será que se a gente contratar mais uma equipe para fazer mais rápida a concretagem da estrutura dos pavimentos superiores, vai ajudar a gente na obra? A gente já chegou a essa conclusão que não vai. Vamos mexer em outro pacote de trabalho, Anderson, lá para baixo. Pode meter a louca aí, pode ir lá para baixo. Joga uma alvenaria aí do 12º pavimento lá para frente. Pode jogar, pode meter o louco. Não mexe. A alvenaria tá. não se mexe. A alvenaria está pronta, ela já está encunhada, ela não pode mexer. Tá, joga esse reboco aí então, lá pra frente. Legal, pode meter o louco, pode mexer mais pra frente. Que engraçado, nada é crítico, cara. A nossa obra é diferenciada, né? Vai ter alguma coisa aí muito... Vai mexendo, joga alguma coisa até virar crítico. São anos trabalhando com isso. Anos de experiência, né? Não Sim. tem como. A gente pode ficar uma semana sem trabalhar que não muda o fim da obra. Não muda nada. É até uma boa ideia. Tá, desistir de achar alguma coisa crítica aí. Não, tem que mexer lá no drywall. Tá, mexe no drywall. É que tá muito longe ali a outra parte. Deixa eu mexer junto aqui, peraí, vamos ver se não resolve. Aí, ó, Vai lá, lugar. Mexe ali no chapamento de drywall. Não, tá muito longe, não vai mexer. Tá, enfim, a gente mexeu um monte no nosso pacote, no nosso cronograma. Eu não sei vocês, mas eu não lembraria todas as alterações que a gente fez, então ia ser um saco para lembrar tudo e voltar para como estava antes. Só que a gente tem esse cenário. Vamos supor que, em vez da gente estar fazendo essas várias coisas, agora deu. O fim atual mudou. Vamos supor que, em vez de a gente estar fazendo essas várias coisas bobas, a gente estivesse fazendo algo de verdade. Por exemplo, eu quero analisar, agora que eu tenho o meu cronograma inteiro dentro da plataforma, eu quero analisar o quanto seria impactado o meu cronograma se eu contratasse uma equipe a mais de drywall. Então eu vou lá, salvo um cenário anterior, versão original, não perco mais, e aí eu começo a mexer no drywall. Eu faço em 10 dias o drywall, se eu contratar mais 3 caras do drywall, eu faço em 4. Muda o tempo de drywall para 4, tu vai ver que vai puxar, a gente vai ganhar tempo de obra, começa a analisar se esse tempo que tu ganha de obra valeria a pena para contratação, pode brincar com o teu cronograma do jeito que tu quiser. E aí, para tu não perder essa informação, por exemplo, vamos supor que em vez da gente ter feito essas coisas bobas, a gente tivesse feito esse cenário novo de drywall, você vai lá e salva outro cenário também. Cenário 2, drywall com 2 equipes. E aí você não perde nenhuma das informações. Então vai lá no cenário de novo, Anderson. Vai lá em versões. Então, se essas mudanças que a gente tivesse sido feitas fossem mudanças legais, mudanças justas de serem feitas, por exemplo, essa outra contratação de equipe, o que vai acontecer se, tem chance do pessoal da cerâmica atrasar
o que vai acontecer com a minha obra se eu demorar um mês para começar a cerâmica a mais, começa a mexer, e tu não quer perder essas informações. Tu vai lá e cria outro cenário. Cria aí, Anderson. Ô, pessoal, eu só vou ter que... Eu tenho que dar uma paradinha, porque eu tenho que fazer um pagamento agora aqui de um carro aqui embaixo, aqui, que deu uma concretada. Meu Deus, tá bom. Eu tenho que fazer um Pix, tá? É um segundinho só. Tranquilo. Quer ir Tá, compartilhando, Lugan? Eu vou tirar da tela aqui, que daí o Lugan vai compartilhando. Tá, eu já retorno. Tranquilo, Anderson, sem problema. Boa sorte, hein? Desculpa. Não, já foi lavado. Tá. Então, vai estar aí vai estar ali a versão. Vai estar aí com as alterações já. Abre lá a abinha de versões. Legal, cenário. Então tá aí. Então vamos supor que você quisesse... Cria o teste 2 agora, Lugan. Você não quer perder essas alterações que você fez. Abre aí um teste 2. Então salva. Após alterações, por exemplo, a descrição boa, legal colocar. Legal, agora nenhuma das informações você nunca mais vai perder, vai estar sempre aí. Então, quando você quiser ver a obra como estava inicialmente, antes da gente repensar algum plano de ataque, você tem lá a versão original. Se você quiser ver depois, mudei a coisa da cerâmica, você volta ali. Vamos voltar para o teste 1. Pode ir lá, tem um restaurar versão, legal. Pode pegar aí, restaurar. Ele vai dar uma restaurada na página, tá? Tu vai ver que a página vai voltar lá para o projeto, porque ele vai estar trazendo tudo para como era anteriormente. E aí, você vai ver que ele vai estar na versão original. Então, essa parte de controle de versões é muito legal para não ter esse receio de mexer muito no cronograma, sabe? A gente sabe que quando a gente vai replanejar, às vezes a gente fica com um pouquinho de receio de, tô jogando tudo isso aqui para frente, cara, e se não der certo, como é que eu volto atrás? Usa esse controle de versões, dá para criar quantas versões você quiser. Se você deixar detalhado ali embaixo a descrição, você nunca vai esquecer o que é cada versão. Tem a sua versão principal. Brinca com a plataforma, ela tem um potencial infinito de vocês... e tá vendo que os teus serviços são super espalhados ali pela obra, tem vários tempos sem nada acontecendo entre eles. E se eu conseguir juntar um pouquinho mais eles, o que vai acontecer, quanto tempo eu vou ganhar, aí voltou, tá vendo? Tá 11/9, fim atual, e fim da linha de base 11/9 também. Então você consegue, sem perder nenhuma informação, brincar o quanto você quiser com a plataforma. E é isso, assim, o controle de versões. Justamente para vocês não terem medo de perder nenhuma informação e, ao mesmo tempo, utilizarem o máximo que a plataforma tem aí a oferecer de criação de cenários, de entender como que vai... E é legal que o fim da linha de base fica ali em cima, vocês conseguem ter uma visão bem nítida de mudança, né? Sim, então, cara, muito, muito bom isso aqui, tá? Não tinha antes, não tinha no Agile também, fica muito claro isso aqui. Fico feliz que vocês gostaram. É bem legal mesmo essa Ô, parte. Francisco, uma dúvida. Aqui, por exemplo, eu restaurei o teste 1, então agora eu estou trabalhando em cima do teste 1. Para confirmar essa informação, é aqui que eu olho? A última versão restaurada foi essa aí. Só que assim, se você fizer uma alteração agora no cronograma, se você mexer, ela não vai alterar o teste 1. Tá? Daí eu tenho que salvar uma nova versão, eu posso salvar em cima dessa dali, por exemplo. Perfeito, Então, seria editar, por exemplo. Editar, ou pode excluir também, exclui e salva uma nova para não perder tempo, sabe? E aí, seria excluir, na verdade. O editar só vai editar o nome dela ali, tá, Lugan? Então, não vai editar. Sempre vai salvando a versão mais atual. Então, porque, lembrando, essas versões, elas são basicamente um print da tua tela. Quando tu salva uma versão, a plataforma lê tudo que tem ali e lembra. A hora que você quiser voltar, pega na memória dela. Então é isso aí. Não pense que se você alterar agora, vai continuar naquela versão. Aí você cria uma nova a hora que você quiser. E dá para criar quantas você quiser. Pessoal, o de replanejamento e controle de versões era mais isso. Desculpa ter passado um pouquinho de tempo. Realmente a gente colocar um pouquinho... tentar colocar um pouquinho para depois da última medição. A gente ter sempre o nosso cronograma como um planejamento, né? Se a gente ficar botando as coisas para o dia antes do dia de hoje, a gente não está se planejando.
Como é que a gente vai voltar no tempo e fazer um pacote de trabalho? Então, a gente ter tudo como planejamento, o que vai acontecer, os próximos passos para a nossa equipe. Para isso que serve o replanejamento, controle de versões e a quebra de pacotes vão ser coisas que vão auxiliar vocês a fazer isso. Alguma dúvida, gente? Cara, sobre tudo que a gente falou aqui, não tem dúvida. Eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte: eu queria exportar uma planilha onde tivesse todos os serviços, mas somente os serviços. E Sem os... os pacotes principais, isso? Não, desculpa, os pacotes de trabalho, né? Eu queria uma lista com contrapiso, Tá. chumbamento, gás, chumbamento de instalações. Tá, se eu Pré- não me engano, ser tem. a conferência Abre aqui. ali abre o menuzinho ali. Vai em exportar. Tá. Tá vendo? Desmarca os serviços ali. Legal. Agora escolhe uma data aí, por exemplo. Aí tá pegando data de início térmico. Bota a data de hoje mesmo e exporta ali. Lá em cima tem o botão exportar. Legal, quando ficar pronto vai aparecer aí. Aí a gente vai entrar na próxima reunião bem a fundo nessa parte de exportação de cronograma, tá? Porque tem Tá. muita coisa para ver aí e dá para pegar todo tipo de informação por trás dessa planilhazinha que ele gera, ó. Tá vendo que tem várias coisas para assinalar ali embaixo, né? Sim. Grupo de aplicação, custo responsável. Então isso aí é uma infinidade de oportunidades que a gente tem. Mas só para te mostrar isso. Uma coisa importante que eu também acho nesse comentário do Lugan é o seguinte: como tu falaste que nós temos que inserir agora fazer a apropriação financeira, né, fazer o link, nós temos que conferir para ver se nós já criamos tudo que tem dentro do nosso orçamento, aí dentro tem todas as vinculações. Tá, Tudo que entendi. nós temos de itens no cronograma, porque senão vai ficar faltando coisas para vincular, né? É exatamente por isso. Eu queria ver se tudo que eu tenho no Agile eu já coloquei aqui, Tá, de uma legal. forma organizada, né? Não só ficar olhando aqui. Sim. Eu pensei literalmente para a gente pegar o orçamento do Cienge, né, e ver se tudo que tem lá já tem como nós vincular dentro do Prevision. Tá, legal. Antes da gente abrir a planilha, ela já baixou, tá ali nas notificações, mas antes, vai lá em orçamento, Lugan. A hora que vocês forem, pega o orçamento de vocês ali, seleciona ele embaixo. Isso. A hora que vocês forem vinculando, tem aquelas flagzinhas ali em cima. Então, itens desvinculados do cronograma, aciona. Se vocês já tiverem vinculado todos os pacotes de serviço e ainda tiverem itens desvinculados ao cronograma, eles vão aparecer aí. E a mesma coisa dá para fazer com os pacotes de trabalho. Dá para procurar pelos pacotes que não tem nada de orçamento, sabe? E aí vocês vão vendo assim também. Mas ainda assim, abre ali as notificações na esquerda, Logan. Ali tem com um pontinho vermelhinho ali na esquerda, te falando que tem uma notificação, tá vendo? Aí, pode baixar aí. Ele preparou a planilha para vocês. Aí ele vai ter vindo, como a gente desacionou o serviço, ele vai ter vindo só o pacote, tá vendo? Então tá vindo o pacote de trabalho, o lote. Se você não quiser nem ver os lotes, o que vai aparecer nessa planilha é o que você selecionar ali. Então, diminui um pouquinho o tamanho das células ali. Acho que assim é mais fácil isso. E dá pra, tá mostrando tá muito pequeno aí, né? todos os pacotes. Isso, todos os pacotes de trabalho, tá mostrando ali pela corzinha. Se você quiser, dá pra criar um filtro ali pra não aparecer todos o nome. Então tem tudo aí que tem ali. Coisas legais que dá pra. Legal, dá pra colocar por ordem alfabética. Cara, então, é que o que eu queria era, tipo assim, ó, eu não encontrei, pode ser até que seja um negócio de Excel, mas eu não encontrei ainda um formato onde apareça somente, ó, porque aqui já tem 3 alvenarias. Eu não quero ver 3 alvenarias, eu quero ver uma só. Quer ver que tem uma alvenaria, é isso? Eu queria, tipo, exportar isso aqui, ó. Só a lista dos pacotes de trabalho. Tá. Pacotes de trabalho, eu queria exportar isso aqui. Isso aí. Clica nas 3 bolinhas, deixa eu ver se tem como exportar aí direto, vamos ver. Ordenar, configurar medidas, copiar a lista de outro projeto, tá? Não é por aí. Eu vou descobrir como é que eu faço isso e eu mando para vocês, para não queimar mais ainda o tempo de vocês aqui hoje. Porque eu preciso procurar aqui exatamente como faz isso. Mas eu imagino que tem um jeito sim de eu exportar essa lista de... eu acho que eu sei até, deixa eu ver. Eu vou procurar por 2 minutinhos aqui, se não achar, a gente marca a próxima reunião
e eu mando para você pelo WhatsApp, tá, Luga? Como é que Uhum. vocês fazem? Deixa eu ver rapidinho aqui. Eu tenho impressão. É que se eu tivesse um pavimento que eu tenho certeza que tem tudo, aí eu pedia só o pavimento, né? Dá uma olhada ali, Luga, Lá no coisa. lá no exportar. Tira o serviço lote data de início e término. Agora exporta. Tá, agora vamos esperar sair. Excel, comando Excel aqui. Tá. Vamos esperar, eu acho que eu já sei como fazer aqui para vocês. Só que assim, isso aí a gente imprimiu com a data de referência de hoje. Então, alguns serviços que estejam lá no final, eles não vão aparecer. Depois vocês fazem isso com a data de referência da obra toda, tá? Ah, tá. Mas só para mostrar como é que seria um jeito de fazer. Eu quero ver se tem um jeito mais prático, mas se não, seria esse jeito aqui, ó. Abre aí. Abre, ele faz um filtro no... Pega a coluna B, Tá. vai em dados, aí pega em classificar e filtro. Acho que é ali em classificar do lado. Classificar e filtro. Avançado, vê se tem um avançado. Ali, ó, tá vendo o avançado? Opa, Ali, não? aqui. Isso, mas Opa, peraí. seleciona a coluna B primeiro. Avançado. Aí, somente registros exclusivos. Seleciona ali, deixa eu ver se isso já vai dar um ok. Caraca. Tá, aí já funcionou, né? Já tá só mostrando um de cada vez. Tá, mas ele sumiu com os outros? Ele escondeu, né? ele ocultou. Ele ocultou as linhas ali, ó, as linhas estão pulando agora. Ele oculta e mostra um de cada. É um jeito de fazer. Eu acho que deve ter um jeito mais simples, tá? Eu vou perguntar pro pessoal e eu te mando. Mas de qualquer jeito tem essa opção. Só que isso ele tá pegando a data de referência do dia 25/4. Então serviços há muito tempo atrás, serviços muito tempo para frente, talvez não estejam aparecendo. Não, excelente. Eu acho que deve ter sim de exportar direto, mas esse aqui já ajuda bastante. Mas eu vou atrás disso pra ti. Tu sabe que eu sempre te mando no Sim, dia seguinte. Aprendemos mais uma ferramenta hoje. Ó. Com certeza. 3 engenheiros batalhando contra o Excel aqui, né? Isso que é duro. Eu ainda sou engenheiro EAD, eu tenho desculpa, vocês não, pô. Boa. Tá, fechou aí, pessoal. Então, a reunião de hoje, a reunião da semana que vem, a gente vai entrar mais nessa aba de exportar. Eu vou mostrar vários jeitos que a gente extrai métrica dessas planilhas, e a gente já começa a entrar nas nossas dashboards também. O que seria legal de vocês terem feito para a próxima reunião? Colocado os serviços anteriores, para a gente cravar a linha de base certa, e aí já terem resultados mais verdadeiros nas nossas dashboards. E começar a vinculação de custo também. A vinculação de custo é um trabalho manual, vocês lembram? Eu expliquei para vocês, só que como vocês têm a obra bem organizadinha, eu acho que não vai dar muito trabalho, não. Não sei quanto tempo vocês vão demorar, mas a gente não precisa ser feito tudo também, só começar a fazer para a gente já começar a ter métricas físico-financeiras, principalmente dos próximos meses, assim, dos serviços mais recentes. E aí, uma coisa que daí já não é uma tarefa de casa, mas algo que eu acho que vocês podiam trabalhando no futuro, seria aquilo que eu falei de colocar as coisas na primeira linha, excluir as linhas desnecessárias. Vocês vão ver que vai dar até mais gosto de mexer no cronograma. Sim. Não, beleza. Então, meus queridos. Fechou isso aí. Semana que vem, vocês podem para a próxima já? Deixa eu ver aqui já. Dá uma semaninha para vocês para dar para fazer o cronograma todo, já começar a vincular no orçamento também. Semana que vem, na terça de novo? Terça-feira, que horas? Pode ser início da tarde? Pode. 1h30 às 2h30, 2 às 3, o que vocês preferem? Acho que das 2 às 3 fica bom. 2 às 3. Pode ser, Anderson? Sim, já estou marcando aqui. Fechou.
Então já mando na agenda para vocês. Obrigado pela atenção de sempre. Parabéns pelo trabalho de vocês, cara. Vocês fizeram muito rápido o cronograma. Fiquei bem feliz mesmo que vocês terminaram. Abraçaram. Eu quase chorei de noite quando eu olhei o que o Lugan tinha lançado, cara. Cara, cheio de uma sapatão. Pensa num cara na alegria, rindo sozinho, assim, ó, em casa, sozinho. Se alguém me olhasse pela janela, não ia entender.